Turma, bom dia! Hoje, sexta-feira, nós iremos trabalhar com a disciplina de Geografia, das páginas 285 a 287 e uma atividade, nas mais atividades, na página 316. Hoje nós vamos falar sobre as transformações da paisagem. Essa transformação, ela pode ser tanto pela ação da natureza ou pela ação do ser humano. É uma matéria muito legal de ser trabalhada, tá? Então vamos prestar atenção que vocês terão que fazer uma pesquisa que a tia vai explicar já já. Vamos dar prosseguimento à nossa matéria. Transformações da paisagem. Você já percebeu que as paisagens são transformadas ao longo do tempo? Essas transformações podem acontecer tanto por ação da natureza como por ação do ser humano. Vamos estudar isso a seguir. A paisagem e a ação da natureza. As paisagens podem ser transformadas pela ação de elementos da natureza, como o vento, a luz e o calor do sol, e a água da chuva, dos rios e dos mares. Veja a seguir alguns exemplos de como isso acontece. A formação rochosa, denominada falésias, é transformada pela ação da água do oceano. Ao colidir constantemente com esses paredões de rocha, as ondas do mar causam seu desgaste, conforme retratado na fotografia ao lado em Natal, no Rio Grande do Norte. As dunas são formadas de relevos originados por grandes porções de areia. Elas são transformadas pela ação dos ventos que carregam os grãos de areia, deslocando as dunas de um lugar para o outro, conforme mostra a fotografia ao lado no Maranhão. Então, tudo isso foi ação da natureza. Agora nós vamos virar a página, vamos para a página 286 e vamos ver um pouquinho a paisagem e a ação do ser humano. O ser humano também transforma as paisagens para atender às suas necessidades, como no cultivo da terra para alimentação, construção de estradas para circulação de veículos e construção de casas para moradia. Transformações e permanências na paisagem. Ao observar uma paisagem, podemos identificar elementos que trazem informações sobre épocas diferentes, pois muitos deles permanecem na paisagem, enquanto outros são transformados ao longo do tempo. Isso é muito comum em cidades que possuem edificações antigas em meio a moradias, prédios e outros elementos construídos recentemente. Os elementos mais antigos da paisagem mostram como as construções eram feitas, quais materiais eram utilizados e de que maneira as pessoas usavam cada ambiente. Já os elementos mais recentes sinalizam as necessidades de novas construções com outras funções e como o modo de construí-las e utilizá-las foi se alterando. Dessa maneira, tanto os elementos antigos como as transformações revelam informações sobre o passado e presente daquele lugar. Então, essa fotografia ao lado é da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e ela mostra elementos que permaneceram na paisagem há muito tempo, como a igreja de São José, que foi construída em 1904. Também é possível observar algumas construções recentes, como os edifícios com arquitetura e materiais modernos. Agora nós vamos para as nossas atividades. Número 1. Observe as paisagens retratadas nas fotografias a seguir. Depois, faça as atividades. Letra A. Contorne de azul a paisagem que está sendo transformada pela ação da natureza. Então, dessas duas imagens, qual está sendo transformada pela ação da natureza, a A ou a B? Depois, na letra B. Contorne de vermelho a paisagem que está sendo transformada pela ação do ser humano.
Então, vocês vão observar e vão fazer conforme está pedindo, tá bom? Letra C. Assinale com X as respostas corretas. Qual o principal elemento da natureza que está atuando na transformação da paisagem B? Então, na paisagem B, o que está atuando na transformação? É o rio, o vento, o mar ou as chuvas? O que está representando nessa imagem? Aí vocês vão marcar o X, tá? Então, observem bem a paisagem da letra B para responder essa questão. Qual é o principal motivo para que o ser humano tenha transformado a paisagem A? Deslocamento de pessoas e mercadorias ou para cultivar a produção de alimentos? Então, observem bem e marquem X na opção correta. Agora, nós vamos para a nossa pesquisa. Vocês vão para a página 316. Na página 316, vocês vão pedir a ajuda dos responsáveis de vocês e vão fazer uma pesquisa. Vão pesquisar em livros, revistas ou na internet imagens de paisagens de diferentes bairros. Se vocês forem na internet, vocês vão fazer o seguinte, lá no Google Imagens ou no navegador que vocês utilizam, vocês vão colocar paisagens de diferentes bairros. E olha a quantidade que aparece. Vocês vão escolher uma dessas imagens e vão responder as perguntinhas que estão na página 316, tá bom? Então, ó, letra A. A paisagem mostra elementos de outras épocas? Se sim, quais elementos são esses? Aí vocês vão ver e vão responder aí para mim, tá bom? Letra B. A paisagem revela transformações ocorridas recentemente? Se sim, que elemento mostram isso? Letra C. As transformações recentes foram feitas pela ação da chuva ou pelo ser humano? Vocês vão ver e vão botar um exemplo. Letra D. Algumas das transformações observadas nessa paisagem que vocês pesquisaram acontece de maneira semelhante no lugar onde você mora? Então, vocês vão observar a paisagem. Se tiver essa mudança no lugar que vocês moram, vocês vão escrever qual foi essa mudança, tá bom? Então, essa vai ser a pesquisa. Não tá difícil, são perguntinhas observando a imagem. E hoje nós estamos encerrando a semana. A tia vai postar também o vídeo do folclore e assistam, tá bom? A tia colocou semana passada a parte 1, explicando o que era o folclore. Essa semana vai ser sobre o folclore infantil, que envolve parlendas, ditados populares, canções populares, brinquedos, tá bom? Então assistam, prestem bastante atenção nesses vídeos, porque nós vamos ter o trabalhinho bimestral de artes e vai ser sobre isso, tá bom? Sobre o folclore. Turma, grande beijo, bom final de semana, até segunda-feira.